Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 22 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá! Vinheta! Time, quarta-feira a rodada tá show de bola, tem final de Liga Europa, final entre Atalanta e Bayer Leverkusen, tem jogo da Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata da Copa do Brasil pegando fogo. E eu separei o quê? O melhor pra vocês. Então, se puder, já sabe, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo e do canal, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago bilhete e bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá. Bora lá, começando às 13h45 na Holanda. Eu tenho aqui jogo da segunda divisão holandesa, a Holandinha, como carinhosamente a gente chama esse campeonato. Den Haag versus Excelsior. Time, a Holandinha é um campeonato bom para se operar em gols. E esse jogo, ele mostra mais uma vez que a gente vai tentar o quê? Em pré-live e ao vivo, operar em gols. Por quê? O Den Haag em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos mais de 1,5 gols. O Excelsior jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, mais de 1,5 gols. E o histórico só reforçando o estudo. 1-1, 3-3, 2-0, 3-1 e 2-1. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols, 95%, 3 gols, 85%. Entrada mais conservadora em pré-live, mais de 1,5 gols, odd de 1,20. Pega essa odd de repente para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Time, e vamos ficar esperto também no primeiro tempo. Se esse jogo começar em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta explorar o over meio gol HT. O que é over meio gol HT? Um golzinho já no primeiro tempo. 90% de probabilidade para sair um gol já no primeiro tempo. Tenta sempre pegar uma odd de 1,50 para cima para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechado? Aqui é mercado de gols. E na quarta-feira também temos a Noruega segunda divisão. Noruega segunda divisão é um campeonato muito bacana para se operar em gols. Qual que é a pegada aqui? Quem for operar pré-live, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta numa dupla. Quem puder operar ao vivo às 14 horas, jogos que iniciarem em alta intensidade, tenta explorar over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Geralmente ele acontece, tá legal? Pré-live, mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Ao vivo, um golzinho no primeiro tempo em jogos de alta intensidade. 14 horas, tá? Temos aqui 6 partidas, todas elas para mercado de gols. Show? Time, bora lá, 16 horas, sem dúvida, o melhor jogo do dia. Final de Liga Europa. Atalanta, da Itália, versus Bayer Leverkusen, da Alemanha. O negócio é o seguinte, a Atalanta faz uma baita temporada, lembrando, chegou na final eliminando o Liverpool, tá legal? E o Leverkusen dispensa apresentações. Campeão da Bundesliga, campeonato alemão, de forma invicta e bateu recordes de partida na invencibilidade. Se eu não me engano, são mais de 50 partidas invictas para o lado do Leverkusen. Ou seja, para mercado de resultados, eu não vou contra o Leverkusen com essa tendência toda. Odd de 1,80, Leverkusen empate anula, dupla hipótese Leverkusen, tá legal? Mais de 50 jogos aí de invencibilidade, eu vou seguir esse barco, eu vou seguir essa rota. A gente tem aqui também 2 equipes que jogam para frente. A gente sabe que uma final é uma partida mais estudada. Só que aqui a gente tem 2 equipes que jogam de forma extremamente ofensiva. Se o primeiro gol sair rapidamente, por exemplo,
no começo ali do primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, eu acredito que o segundo gol venha de forma automática. Porque a equipe que sofrer esse gol vai abrir. Até porque é uma final. Perdido por 1, perdido por 1000, tá legal? Então eu gosto de pensar também numa final para mais de 1,5 gols. Odd de 1,30, pega essa odd, monta numa duplinha. A probabilidade para a gente ver 2 gols nesse jogo é de 85%. É uma final, é um jogo mais pegado, é um jogo mais nervoso, pelo menos um cartão para cada equipe, também gosto dessa alternativa. E assim, friamente olhando essa partida, dou um leve favoritismo para o Leverkusen em virtude de tudo que foi jogado. Talvez aqui para levantar a taça, para ser campeão, também coloco minhas fichas no Leverkusen. E para fechar essa análise, mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado da Atalanta, Scamacca é o nome da fera. E pelo lado do Leverkusen, eu vou de Florian Wirtz. Show! Bora lá, 19 horas, segundo jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Atlético Goianiense versus Brusque. Primeira partida na casa do Brusque, 1-0 pro Atlético Goianiense. Agora, jogando fora de casa, o Brusque vai precisar pelo menos de um gol para empatar aqui o confronto. O que o Brusque vai fazer? Dá para ficar só se defendendo? Não, ele vai atacar também. E o que acontece aqui que eu pude perceber? O Brusque, jogando fora de casa, é uma equipe que produz escanteios, média de 5,6 cantos jogando como visitante. E vai jogar atrás do placar, precisando atacar. Ou seja, se a gente buscar aqui pelo menos 3 escanteios para o Brusque nessa partida, já está pagando uma odd de 1,40 a 1,50. Que pode ser uma odd bacana para uma dupla ou para uma entrada simples. E é isso que eu vou tentar explorar nessa partida. Como o Brusque precisa do resultado, eu quero nessa partida pelo menos 3 escanteios para o Brusque. Mais de 2 escanteios para o Brusque na partida. Fechou? Marco, eu não sei fazer essa entrada. Vamos lá. Criar aposta, escanteios, seleciono o Brusque, mais de 2 escanteios. Fechou? Mais de 2 escanteios pro Brusque. Time aí, bora lá, ainda na Copa do Brasil, 19 horas, Fluminense versus Sampaio Corrêa. Primeira partida, na casa do Sampaio Corrêa, 2-0 pro Flu. Agora o Flu joga no Rio de Janeiro, ao lado da torcida. Ou seja, é favorito. Qual que é o problema desse jogo? O Fluminense, ele já venceu aqui a primeira partida por 2-0. Ou seja, um empate classifica o Flu. Mesmo que o Flu perca por 1 gol de diferença, ele também está classificado. A odd para a vitória do Flu é uma odd baixa, 1,14. E a gente tem esse probleminha aí, de repente, do Fluminense jogar por um empate. Tá com a classificação embaixo do braço, tá certo? O que eu vou fazer aqui para tentar pegar uma odd maior e também sentir a equipe do Fluminense? Primeiro tempo, o Fluminense está ali completinho, jogando em alta intensidade, amassando o Sampaio Corrêa. Aí a gente pode tentar a vitória do Flu já no primeiro tempo, vitória esta HT, para pegar uma odd mais valorizada, e seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá, 19 horas, Copa do Brasil, Vitória versus Botafogo. Primeira partida no Rio de Janeiro, 1-0 pro Botafogo. Eu vou falar para vocês, hein? Eu assisti boa parte dessa partida. O Vitória jogou muito bem, teve várias oportunidades. Só que a bola não entrou. Agora o jogo é na Bahia, no Barradão. Jogar contra o Vitória no Barradão é difícil pra caramba, tá legal? E o Vitória vai pra cima. Precisa tirar pelo menos um golzinho aqui de diferença. Ou seja, o Vitória indo pra cima, ou vai fazer o gol, ou vai sofrer um contra-ataque da equipe do Botafogo. Veja um cenário aqui, ó, para pelo menos mais de 1,5 gols. E a gente tem 85% de probabilidades para ver pelo menos 2 gols nessa partida. Odd de 1,39 para uma dupla, ou deixa o jogo começar, 10, 15 minutos de jogo. Se o gol não sair, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, você tenta pegar esse mais de 1,5 gols ao vivo, com uma odd de 1,50 para cima. Também acho interessante. O Vitória joga em casa e está atrás do placar. Ele tem uma média de escanteios em casa de 6,2. Eu acredito que o Vitória, nessa partida, como ele precisa pelo menos de 1 gol, ele deve fazer mais de 3 escanteios, tá legal? Pelo menos 4 escanteios pro Vitória. Pega essa odd, monta numa dupla,
tá pagando uma odd de 1,30, mais de 3 escanteios pro Vitória. Ou seja, o Vitória fazendo pelo menos 4 escanteios nessa partida. E cartões, eu também gosto. Vitória, 2,3, Botafogo, 3,6, pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. É segundo jogo de mata-mata, é um jogo mais nervoso. Fechou? Bora lá, às 20 horas, ainda na Copa do Brasil, Corinthians versus América de Natal. Time, primeira partida em Natal, 2-1 pro Timão. O Timão joga em casa, ao lado da fiel torcida, Neoquímica Arena, e tecnicamente tem uma equipe superior. Acredito que o Corinthians vença novamente. Odd de 1,30, pega essa odd e faz um bilhetinho duplo. Fechou? Bora lá, às 20 horas, também na Copa do Brasil, o jogo do Sport contra o Atlético Mineiro. Time, primeira partida em Minas, 2-0 pro Galão da Massa, pro Atlético Mineiro. Agora o Sport em casa precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. O que o Sport vai fazer a hora que o juizão apitar? O Sport vai para cima, não tem como esperar, vai se expor. Quando se expõe, de duas uma, ou marca ou vai sofrer o contra-ataque da boa equipe do Atlético Mineiro, tá legal? Veja um cenário aqui para gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,25, 1,29 para um bilhete duplo. Tabela de probabilidades para a gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo, 80%. Uma outra alternativa que pode ser interessante são os escanteios a favor do Sport. Ele precisa, como eu falei para vocês, de 2 gols para empatar essa partida, para empatar esse confronto. Ele vai atacar, ele vai para cima. Se o gol não sair, vão sair os escanteios. O Sport tem uma média em casa de 6,9 escanteios. Nessa partida, eu quero trabalhar aqui para mais de 3 escanteios para o Sport. Ou seja, o Sport nesse jogo precisa fazer 4 ou mais escanteios. Mais de 3 escanteios para a equipe do Sport. Com relação aos cartões, o Sport tem uma média de 2,3 e o Galo 3,4. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Dando continuidade às 20 horas, final da Copa Verde, Paysandu versus Vila Nova. Time, não é novidade para ninguém. Jogar contra o Paysandu em casa é difícil pra caramba. O Paysandu, jogando em seus domínios, dos 10 últimos jogos, empatou 5 e venceu 5. Nenhuma derrota. Pega o Vila Nova, que jogando fora de casa, dos 5 últimos jogos, perdeu todas as partidas. No histórico, eu tenho aqui uma vitória para o Vila Nova e são 4 empates. Pelo retrospecto, primeiro jogo da final na casa do Paysandu e com uma odd de 2,50, time, aqui eu vou de dupla hipótese Paysandu. O Paysandu em casa só não pode perder. Show? Bora lá, 21h30, Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata, Amazonas versus Flamengo. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, 1-0 pro Flamengo. Agora o Amazonas em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vai se expor. Quando se expõe, você já sabe, ou faz ou toma o gol de contra-ataque. A equipe do Flamengo, tecnicamente, é superior, com todo respeito ao Amazonas. Eu vejo aqui um cenário que se o Amazonas partir para cima, o contra-ataque do Flamengo vai machucar. E o Flamengo deve marcar esses gols, tá? Então eu vejo um cenário aqui para a vitória do Flamengo, odd de 1,38, 1,36, de repente para um bilhete duplo. Uma entrada mais conservadora para o Flamengo vencer uma das partes, aí o Flamengo vencendo o primeiro ou o segundo tempo. Já deu certo. E também, como o Amazonas vai para cima, um cenário aqui para mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,19 e complementa no bilhetinho. Fechou? Time aí, bora lá! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo. Bilhetes pré-live, enviados antes das partidas, duplas e triplas. Entradas ao vivo, em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. E você tem 7 dias para testar. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Outra coisa, se você ainda não tem condições de adquirir um grupo VIP, eu vou deixar na descrição também o link do grupo gratuito. Por ali a gente envia tips diariamente que podem te ajudar. E eu vou falar, hein? A gente tem soltado também palpites no Instagram.
Se você ainda não está acompanhando, tá marcando bobeira. A quantidade de acertos ali é gigantesca. Chega junto, lá também é a sua casa. Vamos lá. O que eu vou buscar para hoje aqui? Bora lá. O que eu vou buscar para hoje? Na final da Liga Europa, entre Atalanta e Bayer Leverkusen, para o Leverkusen ser campeão, para o Leverkusen levantar a taça. Copa do Brasil, Corinthians e América de Natal, Corinthians empate anula. Se tudo der certo, odd de 1,58. Ontem batemos mais de 200 comentários. Bingo na tela. Bora lá, como é que ficou nosso binguinho para hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Na Holandinha, Den Haag versus Excelsior, jogo para mais de 1,5. Final da Liga Europa, Atalanta e Leverkusen, mais de 1,5. Vitória e Botafogo, pro Vitória ter mais de 3,5 escanteios, ou seja, na Copa do Brasil, eu preciso que o Vitória faça pelo menos 4 escanteios. Sport Recife versus Atlético Mineiro, mais de 3,5 escanteios para o Sport. O Sport precisa fazer pelo menos 4 escanteios nessa partida. Paysandu versus Vila Nova, dupla hipótese, dupla chance, Paysandu. O Paysandu jogando em casa, só não pode perder. Amazonas versus Flamengo, para o Flamengo vencer. Se tudo der certo, odd de 5,30. Time, sorte pro nosso bingo, sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Se você esqueceu de deixar o like, ainda dá tempo. Deixa aquele like, faz aquele comentário. Espero que seja uma noite aí, uma tarde de muitos greens. E eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!